Uma resolução aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determina que as embalagens de comidas e bebidas tragam informações sobre a presença de substâncias que possam causar alergias. A medida vale para produtos fabricados a partir do dia 3 de julho. Olha só. Uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovada em junho do ano passado, obriga a indústria alimentícia a informar nos rótulos a presença dos principais ingredientes que podem provocar alergias alimentares. O prazo para que empresas se adequassem à norma foi de 1 ano. A mudança teve o apoio da campanha Põe no Rótulo e atende à necessidade de famílias que têm dificuldade em identificar quais alimentos os filhos podem ou não podem consumir. A professora de línguas Leila Brambila tem intolerância à lactose e garante que essas informações mais claras nas embalagens são fundamentais. Já aconteceu de eu comprar um produto e na embalagem, nos rótulos, os ingredientes aparecem na ordem de quantidade. Então, o primeiro ingrediente é o que mais tem no produto. E um dos últimos ingredientes era leite em pó. E eu não me atentei. Depois que eu comi o produto, eu fui passar mal e aí eu descobri que ele tinha lactose, que era um dos últimos ingredientes naquela lista imensa de nomes técnicos. Eu não me atentei, já aconteceu esse problema. Com as novas embalagens facilitou bastante, porque primeiro no tempo, né, porque as letrinhas são muito pequenas dos ingredientes, os nomes são muito técnicos e poupa o nosso tempo de ter que ler ingrediente por ingrediente para ver se tem ou não tem lactose. Então, a informação estando legível e concisa, eu acho que facilita tanto para o intolerante quanto para quem não é. Porque às vezes é uma mãe ou um marido que vai no supermercado comprar um produto para você e aí também tem que ler todos os rótulos. Então, acho que facilita para todo mundo. No Brasil, cerca de 6 a 8% das crianças com menos de 6 anos de idade sofrem de algum tipo de alergia. E na maior parte dos casos, a única forma de impedir o surgimento de sintomas é evitar esses alimentos. Para conversar sobre o assunto, nós estamos recebendo a Cecília Cury, advogada. Tudo bem? Tudo bem. E mãe de um filho que tem intolerância, que é diferente de alergia, né, o Rafael teve alergia alimentar, né, que é diferente de intolerância. O Rafael teve alergia a leite e soja, que são as proteínas. A intolerância, que foi a questão do VT, tem a ver com o açúcar do leite. Então, eu não posso consumir o açúcar do leite, que vai me dar, de repente, uma gastrite, uma enxaqueca, uma diarreia. Mas se eu tomar uma enzima, eventualmente eu fico bem. No caso da alergia alimentar, que era o caso do meu filho, não. Você não pode consumir, ponto final. Não tem enzima, não tem remédio, não tem vacina, não tem cinto de segurança ou capacete que te salve. Não ingerir o alimento, não pode. Esse é o tratamento, não ingerir. A gente está falando de uma questão de saúde pública. Já deveria ter sido feito isso, né? Tomada essa atitude de colocar um alerta no rótulo. Como que era antes a embalagem? Bom, antes dessa medida ser aprovada? Antes da aprovação da regulamentação, da RDC 26 de 2015, a gente tinha nos rótulos, às vezes, umas palavras muito difíceis, como caseinato de sódio. E as pessoas nem ao menos sabem. Lisozima num queijo parmesão, lisozima. Tem como simplificar? Lisozima é ovo. E agora vai ter lá. Então tem aquele queijo parmesão, conservador, lisozima, e vai estar lá, alérgicos, 2 pontos, contém ovo. Sim, sim. Então aquele doce que tem caseinato de sódio vai ter alérgicos, 2 pontos, contém leite. Entendi. Né? Fica muito mais claro. Então, antes, como que era aqui? Vamos colocar aqui rapidinho? Bom, então aqui a gente tem um produto que antes dizia que aqui tá com palavra muito fácil, porque tá maisena, ovo, manteiga, leite condensado, açúcar e chocolate, contém glúten. Tava só assim, mas às vezes estava margarina, e aí você não sabia dizer se aquela margarina tinha ou não tinha leite na sua composição, né? Então era assim que estava. Era assim que estava. E é assim que vai estar todo produto que ainda estiver com o seu prazo de validade. Tá. Então a gente vai ter que ter essa atenção. E os produtos que a data de fabricação acabou sendo antes tudo que foi fabricado antes de 3 de julho pode estar nos corredores dos mercados ainda com a informação sem esse destaque de alergênicos. Ah, entendi. É muito importante tomar essa consciência e, na dúvida, ligar no saque. Tá, não então consumir. Antes dessa data não precisa fazer a denúncia. Não adianta fazer denúncia porque o produto está regular. Ele foi colocado no mercado numa situação regular. E agora como que vai estar? Vai ficar de forma correta. Muito mais fácil e mais legível, né? Então logo abaixo daquela lista com letras minúsculas, a gente vai ter alérgicos, 2 pontos, contém derivados de cevada, nesse caso aqui do exemplo, né? Pode conter aveia, soja e trigo.
né? E como eu te disse, às vezes a palavra, assim, era muito difícil. Albumina que indica ovo, lisozima que indica ovo. Você não tem obrigação de saber. Gordura vegetal, mas de onde? É da soja, é da palma, é do algodão? De onde é? Então agora vai estar alérgico. Eu imagino para as famílias que têm os filhos que são alérgicos, ficar horas e horas no supermercado, lendo, avaliando, ligando. Marisa, e um outro ponto que é, assim, uma vitória para os consumidores que têm alergia alimentar no Brasil é esse pode conter. Por quê? Porque até então, se você lesse esse rótulo, não sei se a gente consegue voltar a imagem, mas se a gente lê esse rótulo antes, ele falava milho, açúcar, malte, etc, etc, etc. Mas ele não dizia que podia conter lá aveia, soja e trigo. No caso do meu filho, eu compraria esse produto, achando que era um produto seguro para ele, porque não tinha nem soja, não tinha soja por aí. Mas ele reagia, e eu não entendia por que ele reagia. E começava a supor, bom, vai ver que ele é alérgico a milho, que é o primeiro ingrediente aqui, ou enfim, vai ver que ele tem alergia a algum outro componente aqui. E não era, era a soja que não estava declarada no rótulo como um pode conter. E o que é o pode conter, Marisa? É isso que eu ia perguntar. O pode conter é o seguinte, a soja não é um ingrediente aqui. Não é um ingrediente assim, não faz parte da receita do produto a soja. Mas ela pode estar presente. Por quê? Porque onde é feito esse produto, talvez eles processem alguma coisa que leva farinha de soja, o maquinário é complexo demais, não tem como higienizar aquilo, não porque a empresa não seja limpa, tem processos, mas às vezes é difícil. Pensa num liquidificador, pensa numa batedeira, por mais que a gente lave, toda vez que vai usar de novo, acho que não tá, né? Ajeita mais um pouquinho, tem coisas que ficam incrustadas. Não dá para ser 100% seguro. Às vezes produto em pó. Mas aí é muito complicado também para quem tem filhos com alergia. Mas agora a gente sabe, por exemplo, se meu filho fosse alérgico a ovo, por exemplo, eu não daria esse chocolate. Sim, porque agora a gente vai ter Porque a gente tem agora esse alerta, né? Então, além do contém trigo, leite derivado do leite, soja, pode conter amêndoa, avelã, amendoim e ovo. Esse é um rótulo bom para mostrar a questão da validade. Essa empresa se antecipou um pouco à entrada em vigor da norma, o produto é de setembro de 2015. E traz a data de fabricação. Geralmente, Marise, e vale para o telespectador, os produtos não trazem a data de fabricação. Eles trazem geralmente só a data de validade. E é isso que a Anvisa determina, está certinho. Então a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado, muita atenção. Quando o rótulo ainda não tiver esse alerta com os 2 pontos, o mais seguro é ligar no saque da empresa. Até você falou em saque, é interessante porque antes, né, dessa medida só tinha esse veículo, essa forma do consumidor se comunicar. Olha, que eu não estou conseguindo identificar, tem isso, porque meu filho é alérgico e tal. E é muito complicado porque a maioria das pessoas acabaram dizendo que o saque se tornou ineficaz. Por muitas vezes, até porque a empresa ainda não tinha esse controle do pode conter, a gente ligava no saque e ouvia: senhora, leia o rótulo. Já li. Senhora, pergunte ao seu médico. O meu médico não trabalha nessa empresa, eu te garanto. Né? E agora com essa legislação... que precisa fornecer essas informações. Ou então dizer: senhora, a legislação não nos obriga, desconhecendo em absoluto o Código de Defesa do Consumidor, que garante o direito à informação para o consumidor e impõe ao fornecedor o dever de informar. E eles precisam estar preparados para fornecer esse tipo de informação. Se você for jantar na minha casa e perguntar o que você colocou nesse risoto, eu não posso dizer eu não sei. Tanto que a gente está falando de um risco, até, claro, tem casos de morte até, né, quando a pessoa é alérgica e acaba comendo algo que nem sabe ao menos o que tinha ali na receita, acaba vindo ao óbito, que é terrível, né? As mães ficam preocupadíssimas. Você se engajou nessa campanha, Põe no Rótulo, me conta, assim, desse envolvimento, como que foi essa campanha para você, porque eu sei que foi uma verdadeira conquista, porque não é fácil, tem muitas dificuldades. Eu estou tentando me colocar no seu lugar e imaginando o quanto você passou. Eu acho que suspeitar de cada produto que vai ao supermercado comprar. Eu costumo dizer que a minha história é a história de outras tantas mães e famílias. Você representa elas. E elas a mim mesma, porque muitas vezes a experiência delas me faz ter um pouco mais de força para seguir adiante nessa. Mas o meu filho teve o diagnóstico de alergia alimentar com 1 mês e meio de vida. Ainda amamentado no peito, eu tinha que fazer dieta para poder amamentá-lo. E por conta desses pode conter que não apareciam, muitas vezes ele tinha reação, eu não conseguia saber do que, e ia tirando mais alimentos da minha dieta, né? Então, assim, é um filho, bebezinho, né? Um desespero. Noites em claro, filho chorando, né? Enfim, diarreia com sangue. Assim, o que é isso? Não sei.
E aí descobri que o rótulo não trazia a informação que eu precisava, né? Então essa é a minha história, mas outras tantas mães do Põe no Rótulo, seja as que estão na campanha diariamente para colocar post na fanpage e produzir conteúdo, mas outras tantas mães do Põe no Rótulo, que às vezes eu não sei nem o nome, passaram por situações semelhantes ou às vezes mais graves, tipo dar um biscoito maisena e não imaginar que aquilo tinha leite, porque eventualmente se pode conter, que não estava expresso, e a criança teve anafilaxia. O que é anafilaxia? É uma das reações mais severas que uma pessoa que tem alergia alimentar pode ter. Pode fechar a glote, atrapalhar o batimento cardíaco, a respiração ficar comprometida. E como no Brasil a gente não tem a caneta de adrenalina, que é um dispositivo auto-injetável, conta lá 5 segundos, e você pode salvar uma vida. A gente não tem isso no Brasil. A gente mais do que nunca precisa do rótulo ajudando a cuidar dos nossos filhos, e a gente fala de filhos, mas adultos também. Eu recebi um relato na fanpage do Põe no Rótulo hoje cedo de uma pessoa que deve ter a minha idade e que teve reação a camarão. Fritaram um bolinho de peixe no mesmo óleo que fritaram um camarão antes. E aí? Ela teve anafilaxia. Nossa, gente, que Graças a Deus ela não morreu, mas ela foi assim... Ainda bem que vocês conquistaram, né, que vocês tiveram, né, esse resultado maravilhoso. Parabéns. Vou agradecer mais uma vez, Cecília Cury. Muito obrigada pela sua participação. Quem quiser ligar para a Anvisa, se vê alguma irregularidade, pode ligar mesmo, mas prestem atenção na data que nós falamos, tá? 0800 642 9782. 0800 642 9782. E aí o e-mail, ouvidoria@anvisa.gov.br. Pode ligar lá se estiver errada a data. Muito obrigada. E parabéns pela sua luta, pela sua conquista. Pela nossa, sempre por todos nós, né? Muito bem, muito bem.